A arte para mim é a responsabilidade de poder fazer com que muitas pessoas tenham acesso à cultura, à alegria e à felicidade. Isso é arte, e é uma responsabilidade muito grande. E uma beleza também. Foi impedido pelo anfitrião da casa, o Capuleto, o pai de Julieta. A verdade é que o Romeu não queria sequer estar ali. Então ele decidiu sentar, ficar quieto, num canto, sem chamar a atenção discreta. Não sabemos se foi sorte, azar. Mas nesse momento da fumaça, um encontro aconteceu. A arte, para mim, ela é uma maneira de ressignificar a vida. Eu me lembro muito quando eu era criança e eu via a professora falando, olha, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Fiquei péssimo, assim, falei, mas quando é que eu vou entrar num navio pirata, montar um cavalo? E aí eu acho que a arte foi a maneira que eu encontrei de viver realmente algo para além de nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? E quando ele me contou esse pensamento dele, a gente já conversou sobre isso, falei, nossa, o que sempre me moveu foi a frase do Ferreira Goulart, que é a arte existe porque a vida não basta, que tem o mesmo sentido. Então, para mim, a arte é essencial porque não dá só para viver, tem que ter algo mais. Eu acho que a arte, ela é um recorte de pensamento, ela traz uma inquietação pessoal que é coletiva, né? A partir do momento enquanto eu me enxergo enquanto ser humano em sociedade, enquanto cidadão, eu faço um recorte disso e busco as pessoas que estão com essa, porra, será que a gente está sofrendo a mesma coisa? Será? E aí ela universaliza, a gente compartilha disso através da arte, que ao mesmo tempo é uma fuga, mas é um espaço de reflexão. Cara, a arte, para mim, é a possibilidade que a gente tem de refletir sobre a nossa sociedade de forma mais sensível, né? Acho que quando a gente nasce, a gente consegue olhar para o mundo com muitas possibilidades. A partir do momento em que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente vai perdendo muito a nossa capacidade de ser sensível e de ver nas coisas as possibilidades que as coisas têm. E eu acho que a arte, ela tem como principal função essa possibilidade de nos tornar cada vez mais sensíveis para as questões que a gente tem no nosso cotidiano. E no teu olhar, todo de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio. Antes do Festival Nacional de Teatro de Paços, que está na sua 7ª edição, existiu o Festival da Criança, e existe o Festival da Criança no Teatro, que está na sua 10ª edição. Portanto, o Festival da Criança no Teatro é pai do Festival Nacional de Teatro, que ele já começou também a sair do centro e ir para vários pontos da cidade. Hoje o festival, por exemplo, não existe um bairro da cidade que não tenha frequentado. Todos os bairros da cidade, ou a Trupe Ventania, ou o Festival Nacional de Teatro, ou o Festival da Criança no Teatro já frequentou. Todos os espetáculos na mostra competitiva são avaliados por 3 jurados, 3 pessoas do corpo técnico, geralmente de universidades ou notórios na área, para bater um papo com o público e com os grupos pós-espetáculo, que é muito importante. Eles querem fazer esse lugar da triangulação da percepção do público, dessa estética de receber e dessa estética do espetáculo sendo avaliado. Então é uma maneira quase que didática para direcionar o olhar do público para aquilo de repente que é importante. Tipo, para não ver uma tragédia ingenuamente. Ela tem várias camadas e de repente a gente começar didaticamente a trazer isso vai ser legal, para não ficar assistindo por assistir. Outra coisa
mudada nesse ano é o espetáculo de abertura. Todos os anos foi na rua. Esse ano vai ser aqui, com Paulo Betti, aqui no teatro. Passos tem muita coisa boa, mas uma das coisas boas que nós temos na nossa cidade é o Festival Teatro. Porque o Festival Teatro ele não se limita apenas nas artes, ele fomenta várias áreas da nossa cidade, desde a área econômica, a área turista e, claro, né, sua vocação principal, que é as artes. Então, a importância dele é fantástica para nós, porque envolve uma cadeia gigante e consegue movimentar a nossa cidade de várias formas. Então, o festival ele é feito através de uma associação, a ADESC, Associação de Desenvolvimento Cultural, né? Então, é um repasse, né, que é uma lei que a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico ela elabora um projeto, manda para a Câmara aprova, ela volta e desenvolve um plano de trabalho através dessa associação. O Festival Nacional de Teatro de Passos foi considerado um bem, um patrimônio histórico imaterial a partir de uma lei de minha indicação, exatamente por ver o Festival Nacional de Teatro, a importância que ele tem na cultura da cidade de Passos. Nós acostumamos aqui na nossa cidade a ver uma situação que me incomodava, que é o título da cidade que já teve. Para não deixar que o Festival Nacional de Teatro caia também nessa condição, eu apresentei essa lei municipal. Qual que é a garantia dela? Ela garante que a partir de hoje o Festival Nacional de Teatro entra em todo o calendário cultural do nosso município e garante recursos para a sua realização. Essa lei ela vem, na verdade, dar um alívio, porque todos os anos no festival a gente tenta começar do zero. Com essa lei, ele autoriza, ela dá abertura para o festival já começar a planejar antes de qualquer tipo de lei autorizativa, de ficha. Então, a lei garante que ele vai acontecer todos os anos, independente de qualquer tempestade, que a gente sabe que no campo da cultura é muito comum. O escopo da lei, se você perceber ali, é algo permanente, perene, não se acaba. Então a responsabilidade aumenta e a função do poder público para fazer com que isso se potencialize é muito grande. Então é por isso que nós usamos essa forma de subvenções, onde nós destinamos o recurso justamente para a gente perpetuar e fazer com que o festival cresça a cada ano. O teatro para mim é fúria. É fúria, é o desmedido, é o incompreensível. Todas as vezes que eu tentei compreender foram vezes dolorosas demais. Eu acho que a arte ela tem uma capacidade muito grande de despertar o público, de fazer com que o público acorde de uma espécie de transe que a gente vive por conta dessa correria toda que a gente tem do dia a dia, ou até mesmo das expectativas que a gente coloca na nossa própria vida. Quando você entra numa sala de teatro, quando você vai a um museu, quando você aprecia uma pintura, é como se a gente estivesse abrindo pequenas janelas para as pessoas respirarem um pouco o ar que elas já não conseguem mais respirar porque elas estão atoladas. Já que é assim, então, eu aceito. E sem nunca ter havido um beijo sequer entre eles? Na boca, não. Na boca, não. Só um, Idalina! O que oferece para o ser humano é a chance de tornar a vida de fato melhor, assim, pensando na dificuldade para comer, para se vestir, né, a gente é tratado muitas vezes como só um degrau para alguém ter lucro, né, ou trabalhando usando mão de obra barata, ou consumindo um bem. A arte dá o brilho, sabe? Faz a gente ser o diferente, faz a gente fazer as coisas de forma diferenciada, porque senão ia ser executar. A gente ia comer para depois botar tudo para fora, a gente ia dormir para depois se cansar, a gente ia sujar para depois limpar. E a arte está no meio para fazer que tudo isso tenha uma cor, para que tudo isso tenha um brilho. Então a gente pode fazer qualquer coisa com arte, a gente pode cozinhar com arte, a gente pode estar em família com arte, a gente pode... Fico vendo as pessoas que pegam um ônibus no Rio, acabam o trabalho no centro e vai viajando 1 hora do engarrafamento, conversando, rindo. Que história que escolhe contar quando lembra de alguém, essa relação. Fico pensando como
quanto de arte que tem nisso, numa narrativa que a pessoa faz, na maneira de ver o mundo, como isso pode ser encantador.